Olá, esse é o vídeo de apresentação do projeto integrador feito pelos alunos do segundo semestre do eixo de licenciatura da Univesp. Através do tema gerador proposto pela instituição, que foi a criação de um plano de aula em cima de um problema encontrado na comunidade externa, nós definimos o tema da interdisciplinaridade na educação. O grupo que realizou este trabalho é composto por Denis Salmazo, Elisa Rita Ribeiro Lar, Flávia Domingos da Silva, Gabriel Ortiz Afonso, Laila Monteverde, Mário Roberto da Silva e Rafael Scopinho Nicoletti. A nossa orientadora foi a professora Milene Marques de Matos. Eu sou o Gabriel e, junto com a Flávia e a Laila, iremos apresentar este trabalho. Contamos também com trechos do depoimento do professor Davi Zalder, que foi professor que recebeu o nosso projeto e aplicaria o nosso plano de aula no contexto real junto com seus alunos. Eu sou a Flávia, aluna da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, e eu represento nessa oportunidade o grupo do Projeto Integrador. O objetivo do projeto desse semestre era construir um plano de aula a partir de um determinado contexto escolar e desenvolver os trabalhos de integração entre os diferentes componentes curriculares, que tivemos ao longo do semestre. A escolha do tema partiu de uma entrevista com um professor que leciona no ensino médio. Davi, que é o docente, apresentou, elencou 3 problemas que ele considerou como principal e, a partir daí, decidiu-se pela temática que perpassa pelos desafios da interdisciplinariedade dentro da educação. A temática é atual, é densa na medida dos desafios, uma vez que se tem uma fragmentação das matérias no plano de aula comum, e é de extrema relevância, tanto que alcançou espaço na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. O nosso projeto se caracterizou como pesquisação de caráter explicativo e intervencionista. Primeiramente, o grupo definiu os participantes e foi escolhido um professor da área do ensino médio de biologia para que se desenvolvesse o trabalho. A escolha do professor foi pelo contato mais próximo com um dos participantes do grupo e, assim, essa facilidade em conseguir e obter as informações necessárias para o trabalho. Após a escolha do professor, foi definido que aplicasse um questionário para ele, onde foi obtida uma análise qualitativa sobre o tema trabalhado. E com base nos dados coletados, ficou claro que um dos grandes desafios encontrados em sala de aula é a dificuldade de evidenciar para os alunos a relação interdisciplinar entre os diversos conteúdos transmitidos. Após a constatação, foi sugerido um plano de aula para que o professor aplique aos seus alunos e que seja feita uma observação sobre como eles aceitam uma aula interdisciplinar. Para fundamentar o nosso trabalho, nós primeiramente conceituamos a interdisciplinaridade, que é mais do que uma ideia ou uma teoria. É uma atitude frente ao conhecimento que retira as barreiras criadas pela disciplina. Dessa forma, a interdisciplinaridade pode ser vista como uma recuperação, uma retomada da infância, quando cada descoberta não era vista de forma fragmentada, mas sim como puramente conhecimento novo. Dentro do escopo do nosso projeto, também pesquisamos sobre a interdisciplinaridade relacionando as áreas da ciência da natureza com a área das ciências humanas, e ainda apresentamos as dificuldades na aplicação em sala de aula. Uma das principais referências utilizadas nesse trabalho para a conceituação da interdisciplinaridade e também a sua aplicação foram os textos da professora doutora Ivani Fazenda. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Davi, professor de Biologia e Ciências. Fui escolhido pelo pessoal do grupo do Projeto Integrador e eu gostaria de falar um pouquinho a respeito da minha visão pessoal sobre a interdisciplinaridade dentro do nosso ensino e como eu acho que ela tem que ser aplicada. Eu sou professor de Biologia. Eu acredito que a Biologia talvez seja uma das matérias mais, pelo menos que eu considero, mais interdisciplinares que a gente tem. Na natureza, se a gente for parar para analisar, do ponto de vista natural, não existe biologia, não existe química, não existe nem física. O ser humano cria essa compartimentalização justamente para ficar mais fácil de estudar. O problema de criar esse tipo de cenário é que a gente cria um modelo irreal
para explicar a realidade. Por si só, isso já seria um bom motivo para a gente tentar ver as coisas com um pouco mais de interdisciplinaridade. Mas se a gente for parar para pensar do ponto de vista profissional, de você criar alunos, criar pessoas, educar pessoas para se darem bem no mercado de trabalho, em concursos públicos, vestibulares, praticamente todas as questões são interdisciplinares. Se a gente pegar o Enem mesmo, ele divide ali, né, em ciências da natureza, que engloba todo esse caldeirão de coisas que durante o ensino médio é visto de maneira separada. E depois, com uma boa base, foi proposta uma articulação entre 3 disciplinas: biologia, português e filosofia, cada um respeitando a sua especificidade. O plano de aula proposto trataria sobre o negacionismo científico, que é um tema atual também, e dentro desse tema, a biologia trataria sobre a evolução genética, a diversidade biológica, né, que é a base de estudos relacionados à saúde, em especial às vacinas. A matéria de português seria abordada na medida da necessidade de leitura e interpretação de textos, né, que a gente vê que é recorrente em todas as outras disciplinas. E a filosofia para compreender o método científico da filosofia da ciência, né? Compreensão das raízes históricas do negacionismo no Brasil e no mundo. Gente, agora eu tô aqui para falar um pouco sobre o plano de aula sugerido. Vamos falar rapidamente sobre os 3 tópicos abordados. Eu acho muito interessante, né? Principalmente evolução biológica, que é a minha área de mestrado, né? É uma área que sofre muito com perseguições aí e conceitos errados, de certa forma. A parte sobre vacinas, né, sobre a falta do negacionismo em relação a vacinas, a falta de conhecimento da população em geral sobre isso é muito importante. Trabalhar isso junto com o professor de português também faz bastante sentido, porque, né, é uma interdisciplinaridade que está praticamente em todas as disciplinas, né? Tudo você vai usar português, não só na biologia. E o interessante é lembrar como a filosofia é a raiz de todo conhecimento científico, né? Colocar a filosofia ali para explicar a parte de metodologia da ciência, de método científico, de filosofia da ciência, entender conceitos filosóficos relacionados à filosofia da ciência é muito importante, e eu acho que casa muito bem as 3 áreas dessa forma. Mas, de certa forma, ainda não consegui implementar isso. Estou numa semana de provas aí. Vou tentar fazer isso semana que vem. Mas já de antemão digo que é um plano muito bom, muito conciso. O único porém que eu destacaria talvez seja o tempo, né, para executar isso. Tá certo? Então é isso. Para encerrar esta apresentação, ressaltamos que, devido ao período de aplicação de provas, conforme mencionado pelo professor no seu depoimento em vídeo, e pela proximidade com o término do semestre e o início das férias escolares, foi impossível a aplicação do plano de aula proposto nesse momento, ficando sua realização reservada para a volta às aulas no futuro próximo. Ao longo do trabalho e através da pesquisa bibliográfica e do contato constante com o professor, ficou clara a importância da interdisciplinaridade e a sua urgência em ser aplicada no contexto escolar na educação básica. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima.